Bom dia. Vamos dar início à sessão de abertura da Conferência Anual do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável de 2025. Gestão sustentável da Zona Costeira. Desafios e soluções. Vai usar da palavra o Sr. Presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, Filipe Duarte Santos. Muito bom dia a todos e a todas. Agradeço muito a vossa presença e às entidades que estão aqui assim presentes connosco, a disponibilidade para nos acompanharem neste debate. Dizer apenas algumas palavras. Antes disso, queria agradecer à Assembleia da República o facto de nos ter facilitado que fosse possível realizar esta conferência neste auditório e também agradeço já a presença do Sr. Secretário de Estado do Ambiente, que irá estar no fecho destes trabalhos, o professor João Manuel Esteves. Ora bem, qual foi a lógica do CNADES se debruçar, do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, se debruçar sobre este assunto? Bom, o Conselho já tem mais de um quarto de século e uma das primeiras reflexões que fez, nós fazemos pareceres, mas também reflexões, enfim, vários tipos de documentos, e uma das primeiras reflexões que se fizeram, era presidente o professor Mário Ruivo, foi precisamente sobre as zonas costeiras. O título era Reflexão sobre o Desenvolvimento Sustentável da Zona Costeira, e foi publicado em maio, 24 de maio de 2001. E, portanto, pensámos que seria interessante rever este tema, as questões relativas ao desenvolvimento sustentável das zonas costeiras é um tema, por excelência, de sustentabilidade, enfim, a governação, não é, das zonas costeiras e, portanto, pareceu-nos que era oportuno, enfim, revisitar aquilo que foi feito, quais são os problemas que se mantêm, novas perspectivas, novas soluções, esse tipo de abordagem. E constituiu-se um grupo de trabalho que é presidido pelo professor Henrique Queiroga, que é ao meu lado, e a quem agradeço a disponibilidade de ter assumido essa responsabilidade, e também a todos os membros do grupo de trabalho. Nós não temos ainda finalizado esta reflexão, pensamos que durante o próximo ano isso será feito, mas já ouvimos, de facto, tivemos muitas audições e tem sido muito interessante, por um lado, mas proveitoso e útil, penso eu, mas o conselheiro Henrique Queiroga irá dar mais detalhes sobre esse assunto. Eu queria apenas dizer algumas palavras sobre esta questão. As zonas costeiras são realmente um exemplo de como as nossas decisões no presente, não é, influenciam aquilo que se vai passar a médio e longo prazo, não é? Portanto, são as chamadas decisões intertemporais, não é? E, portanto, estão sujeitas ao desconto temporal que todos nós temos, não é? De valorizar mais o presente do que o futuro, do que vai acontecer no futuro. E, enfim, vamos dar uns números que podem ser interessantes, refletir sobre eles. Portugal tem uma zona costeira
maravilhosa, enfim, é a minha opinião, mas também é a opinião de muitas das pessoas que visitam o país e vão à zona costeira e querem ficar, enfim, alojados perto da zona costeira ou quase em cima do mar. É uma costa que é muito energética, não é? Muito energética, portanto, temos ondas, de facto, com muita potência, não é? Com muita energia, e por isso também temos um surf muito bom, e temos um equilíbrio difícil entre a erosão, ou seja, o transporte de sedimentos ao longo estou a falar sobretudo na costa oeste, o transporte de sedimentos e a alimentação de sedimentos que vêm dos rios, não é? Que vêm dos rios. E depois temos um problema que afeta todo o mundo, que é a subida do nível médio global do mar, que desde 1880 até agora subiu já a 25 centímetros. Bom, 25 centímetros não é muito, é uma coisa assim. É muito difícil ou praticamente impossível, enfim, pode-se fazer estimativas do que é que esta subida de 25 centímetros fizeram especificamente, não é? Esse fenómeno da subida, o que é que fez especificamente em termos de erosão, mas, enfim, facilita o galgamento e a inundação, mas o problema é que até ao fim deste século iremos ter mais 50 centímetros, pelo menos, não é? Há uma grande incerteza porque tudo isto também depende do que se passa na Antártida, não é? Etc. Portanto, é realmente um risco que é crescente, não é? Um risco que é crescente e que é necessário, enfim, termos considerá-lo, não é? Quer dizer, não seguirmos a ciência, não é? Fazermos políticas como se faz efetivamente na Europa, não é? Políticas baseadas na ciência, coisa que, enfim, como sabemos, há movimentos, enfim, que têm expressão política governativa e que estão a afastar-se desta linha, não é? Portanto, isto é um desafio muito importante. Há coisas que nós, de facto, não sabemos. O Rio Douro é um rio que é muito importante para esse transporte de sedimentos, para as zonas que são muito vulneráveis à erosão. A erosão, desde 1958 até 2020, retirou, quer dizer, houve 13 quilómetros quadrados do nosso país que desapareceram, não é? Portanto, é significativo. Não é? 13 quilómetros quadrados em 62 anos é significativo e evidentemente, se não se fizer nada, isto vai continuar a progredir. Tem-se feito e gostaria de mencionar que, de facto, tem havido progressos na metodologia como se abordam estas questões, mas aquilo que eu gostaria de salientar é que há coisas que nós não sabemos. Nós sabemos, por exemplo, quantos sedimentos, qual é o volume de sedimentos que está retido nas barragens do Rio Douro. Não é? Não sabemos. E, portanto, são sedimentos que não são transportados até à foz do rio, tanto na parte portuguesa como na parte espanhola, embora isso hoje em dia se possa saber. E, portanto, enfim, isto é um elemento que é importante de conhecimento científico. Bom, e estou prestes a terminar. Gostaria de dizer umas palavras sobre a governança do litoral. Como já mencionei, temos troços extremamente atrativos para o turismo e, portanto, isso gera, não é só o turismo, mas, enfim, geram-se competição entre interesses diversos, que é o desenvolvimento económico, não é? Que é extremamente importante, como todos sabemos, também interesses ambientais, de proteção do ambiente, e depois também os interesses do Estado, não é? Os interesses do Estado na medida em que, e mais precisamente, envolve os contribuintes, quer dizer, no fundo, a questão é quem paga
não é? Quem paga as consequências de decisões que são tomadas agora e que depois, no futuro, obrigam a despesas elevadas. E, portanto, esta problemática é uma problemática real, não é? E é um dos assuntos em que este grupo de trabalho está a trabalhar. E, portanto, eu ficava por aqui e agradeço mais uma vez a vossa presença, agradeço ao grupo de trabalho tudo o que já tem feito, não é? E tudo aquilo que ainda falta fazer. E passo a palavra ao... muito obrigado pela vossa atenção. Assistiremos em seguida à intervenção do Sr. Conselheiro Henrique Queiroga, que fará o enquadramento dos trabalhos a que assistiremos durante este dia. Obrigado. É uma apresentação muito curta. Bom dia. Bem-vindos à Conferência CNADES 2025 sobre a gestão sustentável da zona costeira, desafios e soluções. Obrigado pela vossa presença. O meu nome é Henrique Queiroga, eu sou biólogo marinho e o CNADES encarregou-me de coordenar este grupo de trabalho que está a refletir sobre a gestão da zona costeira. Eu esqueci-me de colocar aqui a composição do grupo de trabalho, mas são os conselheiros Luísa Schmidt, João Ferrão, Maria Amélia Loução, Ana Cristina Rodrigues e Susana Prada, e eu próprio, acho que não me esqueci de ninguém. Portanto, como disse o professor Filipe Duarte Santos, o CNADES publicou em 2001 este documento, a reflexão sobre o desenvolvimento sustentável da zona costeira, para a qual contou na altura com a participação de vários peritos de várias especialidades externos ao Conselho. E nessa reflexão fazia uma série de recomendações de caráter necessário e urgente, era como estava escrito no documento. Eram 26 recomendações concretas que nós não vamos examinar aqui, mas, e portanto algumas foram aceites, a maior parte delas não foram acolhidas. Entre as recomendações aceites estava a elaboração de uma estratégia nacional para a gestão integrada da zona costeira, que de facto foi acolhida, essa sugestão, e a estratégia foi publicada em 2009. Entre as que não foram consideradas estava, por exemplo, a criação do Instituto Nacional da Zona Costeira. Havia também, neste documento, um apelo a uma racionalização e simplificação do complexo legal aplicável à zona costeira e também ao ajuste institucional das competências e atribuições das entidades que têm autoridade sobre este domínio, não é? E se bem que algumas coisas tenham mudado, tenham evoluído desde aí, não é claro e vamos abordar isso na conferência, certamente, não é claro que o edifício e os procedimentos administrativos, institucionais e operacionais sejam agora mais eficientes do que eram em 2001. Outras coisas se alteraram desde 2001, uma delas foi a intensidade das pressões sobre a zona costeira. Estes mapas que mostro aqui foram retirados deste documento, documento de aconselhamento político publicado o ano passado por um grupo de investigadores da Universidade de Aveiro e que mostra a distribuição da população residente em Portugal segundo o censo de 2021. Portanto, obviamente que a distribuição da população residente não esgota nem o tipo nem a intensidade de todas as pressões que se exercem sobre a zona costeira. E note que falta aqui assim a realidade, não está nestes mapas, a realidade dos Açores e da Madeira, que é um pouco diferente, mas é claro que há uma dualidade territorial em Portugal, continental pelo menos. Em 2021, 80% da população estava distribuída junto ao litoral, numa área que corresponde apenas a 20% da área total do território. E, portanto, esta maior densificação no litoral traz consigo uma série de pressões, desde logo a pressão urbanística, mas também a pressão turística e maior competição por território para projetos industriais, urbanos, agrícolas, para redes de comunicação, redes de energia e, obviamente, também maior pressão sobre os ecossistemas naturais. Portanto, para além destas pressões locais, não é, de caráter local, também assistimos, durante as últimas décadas, a um acentuar de pressões globais relacionadas com alterações climáticas, não é, e que impactam significativamente a zona costeira.
O aumento da temperatura do oceano e da atmosfera afeta o funcionamento dos ecossistemas e a subida do nível médio do mar, em conjunção com o déficit sedimentar que nós temos na orla costeira portuguesa do continente. Mais uma vez, a realidade de Açores e Madeira é diferente, mas, portanto, o subida do nível do mar e o déficit de sedimentos portanto, agravam a erosão do litoral e nós temos, apesar dos esforços de mitigação destes problemas e de adaptação, temos um agravamento de agalgamento e agora, sobretudo, com o aumento aparente da tempestuosidade que está a ocorrer, são problemas que preocupam todos, não é? Outra coisa que mudou nestes quase 25 anos desde a publicação daquela reflexão foi, portanto, houve um progresso no que respeita aos instrumentos de suporte ao planeamento. E esta lista que está aqui assim mostra aqueles que nós identificamos, principais, estão aqui 30 estudos sobre alterações climáticas, ordenamento do território, conservação da biodiversidade, erosão e inundações, de caráter nacional e internacional, e mais uns tantos para os Açores e da Madeira, específicos para as regiões autónomas. E, portanto, planos e estudos não faltam, portanto, temos que nos organizar e aplicá-los, de facto, na prática. Outra coisa que evoluiu bastante foi o conhecimento. Portanto, o que mostra aqui são mapas produzidos sobre as bases de dados do Geoportal do Mar Português e do Geocatálogo do ICNF, que nos permitem visualizar a ocupação do território por várias atividades e vários tipos de classificação e, de alguma forma, simbolizam as ferramentas de base científica que temos agora à nossa disposição para informar e organizar a gestão da zona costeira. Portanto, foi para refletir sobre estes desenvolvimentos e sobre estes problemas e desafios que o CNADES, e também para perspectivar o futuro, o professor Filipe Duarte Santos já se referiu aqui ao facto de nós tendemos a desvalorizar o futuro, mas o futuro está mais próximo, provavelmente, do que aquilo que nós pensamos. Portanto, foi para perspectivar estes problemas que o CNADES convidou e ouviu nos últimos meses um conjunto de 40 especialistas e autoridades. Tivemos 31 audições com geólogos, climatologistas, biólogos, juristas e advogados, economistas, engenheiros, geógrafos, representantes das seguradoras, representantes das empresas de energia e também com responsáveis da Agência Portuguesa do Ambiente, do Instituto Nacional de Conservação da Natureza e Florestas, da Direção-Geral do Território, de várias CCTRs, de autarquias e dos portos também. E portanto, ao longo destas audições, que foram muito informativas, pudemos fazer o ponto da situação sobre a gestão sustentável da zona costeira e todos os problemas e desafios que nós temos que enfrentar, e o que queremos agora com a presente conferência é apresentar a uma comunidade mais alargada as ideias que temos vindo a discutir, de modo a ouvir os contributos que possam ser relevantes e certamente que aparecerão, ou pelo menos reforçarão algumas das ideias que nós temos discutido, e portanto o que nós queremos com esta conferência é consolidar a nossa opinião sobre o assunto. Portanto, só para finalizar, o trabalho deste grupo de trabalho não termina no final desta conferência. Nós pensamos, durante os primeiros meses de 2026, completar a redação de um documento com a nossa reflexão e propostas sobre a gestão sustentável da zona costeira, que será apresentado, em princípio, numa conferência na segunda quinzena de 2026. Para terminar, quero lembrar o programa, portanto, vamos ter já de seguida o painel 1, Governança do Litoral, Instituições, moderado pelo professor Filipe Duarte Santos, pelo professor João Ferrão. Depois do almoço, o painel 2, Dinâmicas e Problemas Ambientais do Litoral, moderado por mim, e a seguir, ao intervalo para o café, o painel 3, Dinâmicas de Ocupação e Documentos de Gestão do Litoral, moderado pela professora Luísa Schmidt. Em cada um destes painéis haverá uma apresentação, inicialmente por 3 conferencistas. Estamos a pensar deixar as conversas com a assistência para o final das 3 intervenções. Portanto, eu só pedia aos conferencistas que tentassem
cumprir os 15 minutos atribuídos a cada um, que é para dar tempo para discutirmos as coisas com a assistência. Eu não vou apresentar agora os conferencistas, deixo isso para o moderador de cada um dos painéis, e depois teremos a sessão de encerramento com a presença do professor João Manuel Esteves, que está Estado do Ambiente, que está aqui já também connosco. É tudo por agora. Eu passava a condução dos trabalhos ao professor João Ferrão,